pouco da palavra de Deus. Cântico de Romagem, Salmo de número 120. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Será setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista se vê num problema muito complicado em lidar com pessoas que insistem na guerra enquanto ele deseja a paz. Esse como cântico de romagem, aquele cântico que o povo o fazia enquanto se dirigia para o templo, num momento em que eles se voltavam para Deus, em que eles encontravam a paz, o salmista lembra que o seu clamor encontra um bom ouvido no Senhor. E ele diz que Deus o ouviu em seu clamor. Ele diz que Deus é um Deus que participa de sua vida e que lhe responde à oração. Ao passo que ele está procurando a Deus por causa daqueles que querem a guerra, por causa de lábios mentirosos e línguas enganadoras, que são essas que criam a guerra, as dissensões, os problemas, as dificuldades de convívio. Ele sabe que no Senhor, o que é reservado a essa língua, o que é reservado àqueles que usam do engano, da mentira, de subterfúgios, é a destruição. Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro, são figuras da guerra, lanças, flechas, fogo, coisas utilizadas contra os inimigos. O que ele está dizendo é que Deus se levanta contra aqueles que desejam a morte, que desejam a guerra, que desejam as dissensões. Então ele lembra da situação em que ele está no meio de terra hostil, habitando em tendas de povo guerreiro, de gente que gosta da guerra. E ele que intenta a paz, que busca a paz, vê nessas pessoas somente o intento da guerra. Ele fala em paz e as pessoas já se levantam para a guerra. Nós estamos vivendo alguns dias em que nós vemos uma guerra se levantando. Línguas mentirosas, línguas de engano, pessoas falando coisas e contando histórias de um lado e de outro. Narrativas sendo estabelecidas, enquanto deveríamos buscar saídas e alternativas para unir o povo, pessoas fazem do tempo em que vivemos um momento de política, um momento de querer levar o povo para um lado e para o outro. E nós, que somos da paz, e nós que somos o povo que estamos aqui tão unicamente desejosos de estabelecer o nosso dia a dia em paz, de viver no bom convívio com as pessoas ao nosso derredor, não estamos planejando ou galgando qualquer tipo de posição, nos vemos muitas vezes enredados por essas línguas. Mas, como o salmista, devemos buscar a presença de Deus e não buscar lados nessa história, e não buscar atentar para este ou aquele que diz uma coisa ou outra. Com certeza, em meio a tudo isso, há gente que não está buscando o que deveria. Com certeza, sabemos, existem verdades e mentiras em tudo isso que nós estamos vivendo. Com certeza também há responsáveis e irresponsáveis. Enfim, nós estamos vivendo em tempos comuns, porque essas coisas existem o tempo todo. Sempre há os que levantam intrigas, sempre há aqueles que querem dominar, que não se preocupam com a situação das pessoas e querem aproveitar toda e qualquer situação para produzir algum tipo de ganho para si. Mas devemos ser como o salmista, que diante da língua enganosa, diante de pessoas que se levantam de pronto para a guerra, que desejam a todo o custo a guerra, devemos buscar o Senhor na sua angústia. Não devemos buscar lados, não devemos comprar ideias ou narrativas, ideologias ou posições.
devemos buscar ao Senhor, clamar a Deus em nossa angústia, para que Deus quebrante o coração daqueles que mentem e tentam fazer política. E por outro lado, também buscar que Deus dê sabedoria àqueles que estão tentando de fato fazer algo pelo povo. Devemos buscar ao Senhor para que nos dê sabedoria, a fim de lidarmos com as informações, a fim de continuarmos fazendo aquilo que nos cabe. Devemos buscar a Deus em nossa angústia, desejosos de que a angústia não transforme o nosso coração, de que a angústia não dirija os nossos passos, de que os problemas não se tornem os senhores de nosso coração, nos tirando a paz, nos tirando a tranquilidade de que o nosso Deus soberano está no controle de todas as coisas. Ao invés de tentar decidir o que é verdade e o que é mentira, devemos nos agarrar à verdade de Deus e, independentemente do que for decidido, viver em paz, viver em harmonia com aqueles que estão ao nosso derredor. Enquanto muitos estão tentando instigar o povo à guerra, a palavra de Deus nos instiga à paz, nos instiga a buscarmos ao Senhor. Busque a Deus, ore ao Senhor, busque sua presença. Não dê atenção a línguas mentirosas e àqueles que não têm buscado a paz. Não dê atenção àqueles que querem transformar a situação em algo que ela não é. É um tempo difícil. É um tempo em que muitos estão perdendo seus filhos, estão perdendo seus esposos, entes queridos, em que pessoas trabalham para salvar vidas. Portanto, é tempo de que os nossos joelhos estejam no chão, como em todo o tempo deve estar, e que nossa confiança deve estar depositada no Senhor. Ore, busque a Deus, porque Ele participa de nossas vidas. Que Deus te abençoe.